carregando aqui para mim da gravação. Inclusive, gente, tem um ponto que eu vou apresentar também para vocês. Olha só, já iniciou a gravação, que é um artigo, tá bom? Então, o conteúdo da aula de hoje, além da aula sobre preservação do patrimônio cultural, dando ênfase à questão das cidades históricas, tem um artigo também que vai falar dessa relação entre o patrimônio e o turismo cultural. E é um artigo, deixa eu ver aqui a anotação que eu fiz, que é o título do artigo que eu anotei para vocês. Turismo, cultura e patrimônio sobre os usos dos espaços, né, da cidade. É um artigo da Inês Ulloa e a Karine Dias, de 2013. Gente, é um artigo muito interessante, que vai falar dessa relação entre o patrimônio e o turismo cultural. Eu vou comentar de forma breve um pouco sobre ele, mas vocês têm esse arquivo no SIGA também. Isso é para finalizar o conteúdo da unidade 2. Na semana passada, a gente falou sobre legislação patrimonial, eu apresentei os 5 textos, né, os 5 principais textos, a Convenção do Patrimônio, né, Natural e Patrimônio Cultural de 72, falei para vocês também sobre a Convenção de 2003, que vai falar sobre patrimônio imaterial, falei sobre o programa, né, do patrimônio material do ano 2000 que tem no Brasil, que vai trabalha essa questão de fomento, né, de projetos que vai auxiliar, né, no fomento de projetos voltados para a questão do patrimônio imaterial. Fala aí também sobre a lei do tombamento, que é o decreto-lei de 1937, ele está muito presente nesse livro aqui, no capítulo também desse livro, ele é essencial vocês lerem e relerem novamente esse decreto-lei, né. E também, para finalizar, foram os 2 artigos, o 215 e o 216 da Constituição Federal de 1988. Então, foi os 5 textos que vai trabalhar a questão da legislação patrimonial. E para finalizar a unidade 2, né, dessa disciplina, a gente vai falar sobre preservação do patrimônio cultural, dando ênfase em cidades históricas, e no caso aqui a gente vai falar sobre a cidade de Ouro Preto, e eu tenho uma observação, na verdade a gente não tem muito conteúdo, né, na verdade, no próprio site do IFAM, e a própria a literatura, né, a literatura do patrimônio, ela não apresenta muito, de forma muito presente essa questão aqui. Eu vou falar um pouco, de forma muito breve, sobre a cidade de Oeiras, no Piauí. E, se possível, durante a apresentação, a gente faz a relação, possível relação que tem com a diferença de Ouro Preto e Oeiras, né? Ouro Preto em Minas Gerais e Oeiras na cidade, uma cidade com patrimônio, né, tombado no ano de 2012 pelo IFAM. Então, além disso, a gente vai comentar de forma muito breve o artigo que eu enviei também, que vai falar sobre essa relação entre patrimônio e turismo cultural, e tendo como título Turismo, Cultura e Patrimônio, sobre os usos dos espaços da cidade, né, como a relação tem entre o patrimônio e o turismo, como o patrimônio está presente nesses espaços urbanos, tá bom? Então, a gente já vai iniciar. Bem, o que acontece? Esse material é um capítulo que eu enviei no SIGA para vocês já têm acesso a esse material. Eu espero que já estejam iniciando a leitura, e se não, a partir dessa apresentação aqui, vocês já vão conseguir compreender o texto que a Simão, ela desenvolveu nesse livro, e é um trabalho belíssimo, gente, dessa autora, que tem trabalhado há mais de 12 anos com questões de preservação do patrimônio na cidade de Ouro Preto. Muito bom, um livro, eu indico para vocês esse livro, tá bom? Bora lá, né? Quando a gente fala de preservação do patrimônio em cidades históricas, e a gente vai falar de transformações que aconteceram, gente, desde o século XVIII, século XIX, século XX, de forma muito presente. Aí a gente já remete à questão do decreto-lei, já vem a associação do Instituto Preservacionista, que eu falei lá na aula anterior, né, de legislação. A gente vai falar sobre a questão do movimento modernista de 22, por isso que é muito interessante vocês associarem isso, né,
questão de preservação do patrimônio cultural em cidades históricas, quando eu falo de conjuntos urbanos, gente, bens móveis e imóveis. Então, é questão do patrimônio cultural material mesmo que eu estou me referindo nessa aula. E a gente vai até o século XXI, que é a questão atual, né? O que está acontecendo hoje nos conjuntos urbanos, principalmente em conjuntos urbanos que a gente encontra bens históricos, conjuntos arquitetônicos, né? E aí a gente vai observar também aqui a participação de vocês. Então, eu tenho algumas observações a fazer com relação a esse livro, não o livro por completo, mas o capítulo. E durante o capítulo, se vocês tiverem alguma pergunta a fazer e eu puder responder, tirar essa dúvida de imediato, a gente faz, ok? Então, a gente vai fazer o seguinte, a autora Simão, ela fala que no capítulo Preservação do Patrimônio Cultural, transformações ocorridas entre os séculos XVIII e século XIX, né, algumas reflexões que ela vai ajudar a gente a refletir acerca, né, dessa questão histórica da preservação do patrimônio. Ela fala que essa preservação do patrimônio, essa preocupação, de fato, com a preservação do patrimônio, ela data do início do século, né, do século XVIII, né, mas, assim, de forma muito presente, a gente vai encontrar isso somente no século XX, tá bom? Década de 1920, mas iniciou-se algumas reflexões no início do século. Por quê? O que acontece? Nesse período entre século XVIII e século XIX, o que aconteceu? A Europa, ela já tinha, né, existia discussões teóricas acerca da questão da preservação e principalmente quando se tratava de obras de restauração, obras de arte. E aí a gente volta lá para aquele texto, aquele conteúdo da unidade 1 da disciplina, que vai falar sobre o breve histórico. Vocês lembram do breve histórico lá? Que vai falar essa questão do Renascimento, o Iluminismo, Idade Moderna. Vocês lembram, sim ou não? Né? Então, a gente vai observar que, olha só, que tudo o que aconteceu, que o que a gente tem de discussões teóricas, discussões conceituais acerca do patrimônio, gente, derivado de reflexões e teorias vindas da Europa. Ok? Então, isso surgiu lá fora do Brasil. E aí, o que acontece? Entre os séculos XVIII e século XIX, já existiam essas discussões fora do país, principalmente na Europa. Portugal, gente, Inglaterra, Espanha, França, Portugal de forma muito presente. Já existiam essas discussões acerca da questão da preservação do patrimônio, e aqui essa preservação do patrimônio está se referindo à questão de obras de arte, né? Nesse primeiro momento, a gente tem uma forte presença desse objeto, obras de arte, né, de fato, deles trabalharem, deles pensarem, né, em restauração, em salvaguardar as obras de arte. E aí, o que acontece? Depois, né, que eles veem que é necessário essa preservação desse patrimônio, que no caso, as obras de arte, né, de pintores, né, escultores, entre outros, eles vão pensar também na importância do monumento e na importância da preservação das edificações, né, além das obras de arte também. Isso fora do país, século XVIII, século XIX. E aí, o que acontece? Essas reflexões que a autora faz, né, entre esses dois séculos, século XVIII e século XIX, é derivado, gente, do período do Renascimento. Surgiu muito no período do Renascimento. E o iluminismo, né, enquanto a ciência, auxiliou durante esse momento com o paradigma do saber, né, e o Renascimento auxiliou nesse processo, porque ele faz o pensar, né, faz o homem pensar na sociedade, pensar no que poderia salvaguardar de história, né, de arte, né, de cultura principalmente. Então, foi durante esse processo, né,
final da Idade Média, início do Renascimento, Idade Moderna, que a gente vê essas discussões sendo realmente muito presentes nesse período. E as bases da preservação, elas foram lançadas com esse objetivo, né? O que se tem de discussão teórica, essa base de fato de discussão teórica com relação à questão da preservação do patrimônio cultural em cidades históricas hoje, ela tem esse objetivo que é o estudar e o analisar o antigo, né, o objeto antigo, que antes era obra de arte, que hoje vai além da obra de arte, né? A gente está falando aqui de conjuntos arquitetônicos, monumentos, igrejas, praças, né, centros históricos que envolve, né, que tem essa relação afetiva também com o turismo também. Vocês estão conseguindo compreender até aqui, não é? Então podem dizer para mim no chat, e se tiver alguma dúvida, a gente vai responder também. E aí, gente, o que acontece? A base da preservação estava a estudar e no analisar esse objeto antigo, que eles pensaram, olha só, foi artistas, intelectuais da época começaram a pensar nisso durante o período do Renascimento. E a base da preservação, né, do objetivo, né, que é a preservação do patrimônio que a gente tem hoje, está no analisar o objeto antigo, né? Mas aqui, gente, não é uma visão retomada somente a essa articulação com o passado, é trazer esse passado para o presente e buscar fazer com que esses bens, né, hoje, a gente fala de bens móveis e imóveis, a gente está falando de bens materiais nesse conteúdo da aula de hoje, né? Fazer com que ele tenha uma utilidade, né? Porque quando a gente fala de utilizar o patrimônio no turismo, a relação que tem entre patrimônio e turismo, a gente precisa dar uma utilidade para esses bens patrimoniais. Porque a gente não dá para tombar um determinado conjunto arquitetônico e deixar ali. Você tem que trazer uma utilidade, tem que fazer com que esse espaço ele tenha uma vivência, ele possa estar vivo, né? E para isso é preciso a manutenção. E para isso a gente precisa trabalhar uma potencialidade nesse espaço, seja uma loja de artesanato, um pequeno restaurante, uma sorveteria, um centro cultural, algo que dentro desse conjunto arquitetônico hoje, né, para poder a gente manter esse espaço, fazer a manutenção desse espaço, fazer com que atraia turistas também. Isso é essencial, por isso que a gente tem, sim, essa questão da sustentabilidade, sim, é trazer esse espaço uma vivência, fazer com que esse espaço tenha uma utilidade. E as interpretações sobre essa questão da preservação do patrimônio, né, através dos monumentos do passado, ela foi de grande importância na Europa no século XIX. E aí a gente vai para o século XIX trazendo essa autora, ela aborda de forma muito interessante no livro, né, essa questão da importância da preservação dos monumentos. E aí a gente vai ver a questão dessa visão, né, então, do que era no início do século XIX. Somente se tratando de obras de arte, aqui a gente vai falar no século XIX de algo maior, a gente vai trazer os conjuntos urbanos, as igrejas, as praças, né? Essa questão arquitetônica. E ela foi realmente muito presente durante o século XIX, nessa base da preservação passa a mudar um pouco essa visão que a gente tem durante o século XIX. E aí o que acontece? Quando chega essa visão no Brasil, início do século XX, já é algo muito inovador para a época no Brasil. Então, o que acontece? Quem teve acesso a essas visões foram os artistas na época, os intelectuais, né? A gente vê escritores, poetas, artistas, diversas pessoas, gente, que participaram da Semana de Arte Moderna de 1922. Como eles tinham essa visão moderna, né, para a época, início do século XX, né, e década de 1920,
Eles tinham esse conhecimento do que estava acontecendo lá fora, faziam viagens internacionais, né? Tinham essas visões acerca do que se trabalhou, né, na época, a questão da preservação do patrimônio, como isso era importante naquele momento, né? Essa questão de políticas preservacionistas na época, porque naquele momento era a questão de moda, na época, trabalha essas questões de preservação do patrimônio. Eles trouxeram para o Brasil, início do século XX, principalmente, mais precisamente, início da década de 20, de 1920. E aí, gente, no livro vai falar, tem um subcapítulo que é o movimento preservacionista no Brasil, história e política. E o que é que tem, gente, nesse subcapítulo, né? No Brasil, a semelhança do ocorrido na Europa, né, que foi o bojo do movimento modernista, né, de 1922, que foi a Semana de Arte Moderna, esses intelectuais da época, eles encontraram a raiz da preocupação com a preservação do Brasil, ou com a preservação do patrimônio cultural nacional. Então, eles viajaram, eles tiveram contato com demais intelectuais lá na Europa, e essas ideias foram surgindo até chegar, gente, a eles desenvolverem o evento que foi a Semana de Arte Moderna, porque eles, durante esse evento, eles conseguiram, em conjunto, né, com diversas pessoas na época, iniciarem discussões e reflexões acerca da questão da identidade nacional. Então, eles começaram a pensar nisso. Por que que lá fora se discute patrimônio, se identifica, né, o que é as referências culturais, seja na Portugal, na Espanha, Itália, né, e por que que não no Brasil? Por que que até hoje a gente não consegue discutir isso, a gente não identifica de fato quais são essas referências culturais, né? Então, eles conseguiram de fato identificar através dessas viagens, né, e dessas reuniões que eles fizeram, né, conseguiram desenvolver uma ideia central e aplicar isso durante o evento da Semana de Arte Moderna de 1922. Vou continuar, tá bom? Qualquer coisa, eu estou olhando aqui o chat e a gente vai tirando as dúvidas. E aí, gente, o que é que acontece? Por que que aconteceu isso? Porque naquele momento, né, até então não existia, né, não existia uma cultura própria, não existia uma identidade nacional. Sim, criar uma nova arte brasileira capaz de retratar a nação, de lançar um novo olhar sobre o Brasil, sim. Muito se copiava de fora, gente, dos Estados Unidos, principalmente a visão na Europa, muito se copiava, né? E por que não identificar as referências culturais? Por que não identificar a identidade cultural do povo brasileiro, né? Já que há essa mistura, né, de raças, não é? De pessoas. Então, foi necessário identificar essa problemática, né, desenvolver uma problemática, uma pergunta, né, para poder refletir acerca dela e ter realmente, de fato, uma visão acerca do que estava acontecendo naquele momento e o que poderia ser solucionado a partir do evento da Semana de Arte Moderna de 1922. E aí, o que acontece? Para os modernistas nacionais, né? E aí, gente, eu vou apresentar para vocês o Mário de Andrade, e entre outros que foram super importantes nesse momento. Inclusive, no último conteúdo da aula, que vai falar sobre implantação da educação patrimonial no Brasil, que remete a um pouco esse texto aqui, tem uma foto com os principais intelectuais, uma foto que eu coloquei no slide. Tem alguns intelectuais entre escritores, artistas, e tem o Mário de Andrade, a foto do Mário de Andrade, né? A foto oficial, né? Do evento. E para os modernistas nacionais, que eram eles, né? Aí a gente tem Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, tem
gente, diversas pessoas, eu não estou lembrando agora todos, são vários, que conseguiram construir, né, que auxiliaram nessa construção da identidade nacional. É, e aí esses modernistas, né, eles tinham, como eles tinham essa visão moderna, né, da época, uma visão moderna para a época, eles inventaram, né, esse evento, né, eles tiveram essa ideia de formular esse evento, porque foi, de fato, um momento em que eles conseguiram mostrar para a sociedade, né, aquela sociedade na época, o que era, de fato, a identidade cultural, como trabalhar isso, né, a questão, até uma questão política também, ela foi interessante porque a partir do movimento de 22, que foram os primeiros passos para a criação do Decreto-Lei de 1937, que aí, gente, em 1937 a gente vai ver também o surgimento do SFAM, que é o atual IFAM, então foi realmente necessário esse evento para a gente poder entender melhor essa questão do patrimônio do Brasil. Foi necessário, de fato, o evento da Semana de Arte Moderna. E eles discutiam muito, né, com relação a essa questão, né, do ser brasileiro, né? Então, era para eles, o ser brasileiro significava, na época, ser moderno. E isso implicava no entender o próprio Brasil e buscar a sua história e as suas raízes, né? Então, era essencial para eles entenderem que além da visão internacional, né, principalmente a questão da Europa, né, eles precisavam entender melhor o que é ser um brasileiro, o que é pertencer a essa nação, né, como entender a nossa história, né, as próprias raízes. Então, isso foi essencial para a busca dessa identidade cultural que a gente tem hoje, né, o que a gente tem hoje de bens tombados, de patrimônios materiais, né, de patrimônios imateriais, é todo um contexto que surgiu dessa época que a gente tem hoje nos dias atuais, de forma muito presente, reconhecidos e registrados, né, e tombados pelo IFAM também. Então, realmente foi necessário essas discussões nesse período. Então, a busca, né, pela tradição, por conhecer a nação, significava, né, esse estabelecer vínculos com a arte brasileira, porque então, gente, os artistas que faziam poemas ou pintavam telas, eles tinham muito essa visão europeia. E aí eles passaram a entender melhor como era a identidade cultural, onde estava isso, né? E a partir dessa busca pela identidade cultural, eles conseguiram identificar a arte brasileira, né? A melhor forma de se identificar a arte brasileira, a melhor forma de se entender e de se apropriar dessa arte brasileira também. E o movimento modernista brasileiro, ele constituiu-se basicamente, gente, de artistas, intelectuais, e de diversos segmentos. Aí a gente vai ter poetas, escritores, artistas plásticos, arquitetos. Gente, foi uma afinidade de pessoas que auxiliou nesse processo histórico, né? E muito importante para a própria cultura no Brasil. Até aqui, gente, tudo ok, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? Conseguem acompanhar direitinho? Sim ou não? Né? Maravilha. E aí, gente, a ênfase nesse movimento, né, modernista foi a produção artística e o caráter cultural do país. Olha só, gente, eles queriam basicamente entender como era a produção artística e o caráter cultural, né, do país naquele momento. Isso 1922. E após também, né, mas a partir de 1922. Sim, o decreto sofreu alterações, sim. E isso, gente, é do SFAM para o IFAM, e basicamente, gente, final da década de 70, e mais precisamente em 1975, com o ministro, né, da Cultura, que mudou essa visão do que o Mário de Andrade tinha do SFAM, né, que ele iniciou com um anteprojeto, e a visão que a gente tem hoje do decreto-lei,
mas principalmente a visão que se tem hoje de preservação do patrimônio com o IPHAN. Então, há duas alterações bem diferentes, gente. A visão do patrimônio na década de 30 até final da década de 60 e a visão do patrimônio brasileiro da década de 70 aos dias atuais. São bem diferentes mesmo. E a gente vai comentar daqui a pouco sobre isso. Então, gente, quando ele fala que a ênfase, né, a autora fala que a ênfase do movimento foi essa questão da produção artística, né, a gente fala que as ações voltadas para a preservação do patrimônio, nesse momento, né, estava se configurando no perfil, na busca, né, do perfil artístico e cultural do país. Quem eram as pessoas? Quem eram esses artistas? O que é que eles, o que eles estudaram? O que eles produziam de obra literária, de artes plásticas, onde eles se encontravam. Então, foi realmente uma busca necessária para a gente poder entender melhor o que era a identidade brasileira. Sim. E aí, gente, o objetivo era essa busca por raízes, em que a identidade nacional, né, e esses modernistas, eles empreenderam uma viagem que eles fizeram, gente, a Minas Gerais. Dependendo da lei do autor, vocês vão ver que Mário de Andrade fez uma busca por demais regiões, inclusive no Nordeste. Foi muito presente a vinda dele em algumas regiões aqui, né? E algumas cidades no Nordeste, mas aqui a autora ela fala de forma muito presente em Minas Gerais, porque não só Mário de Andrade, mas outros, né? Autores que foram de fato essenciais nesse evento, né? Eles fizeram essa viagem para poder entender melhor quem eram essas pessoas que trabalhavam e que produziam e que eram de fato pessoas que tinham esse perfil artístico e que demonstrava ser referências para a questão da cultura e da memória no país. E aí, gente, o que é que acontece? Durante essa viagem a Minas Gerais, né, principalmente em cidades antigas e mineiras, e aí a gente vai falar sobre Ouro Preto, mas tem Mariana também, mas principalmente Ouro Preto, quando a gente encontra monumentos, núcleos urbanos, coloniais, que tinha essa integridade, né, e ainda tem, né, estilística, original, que passava a partir dessa integridade estilística, né, esse conjunto arquitetônico ainda presente de pé, se conta uma história e se reflete sobre a tradição do Brasil, né, a questão histórica e cultural, eles passaram a entender melhor que essas referências culturais se encontravam, gente, no interior do país. Elas estavam muito presentes no interior do país. E aí, gente, a gente encontra a autora falando que a cidade de Ouro Preto, ela foi um grande ancoradouro dos modernistas. Ela foi o principal exemplo, gente, para eles entenderem melhor a questão da identidade cultural do povo brasileiro, porque ela é uma cidade, sim, busca de raiz, gente, completamente diferente do hoje. Sim, mudou o pensamento, né? Não está completamente diferente, mas mudou o pensamento, né? Acerca dessa busca por raiz do que era Mário de Andrade e o S-FAM e do que a gente tem hoje com o atual IPHAN. E aí, gente, quando ele vai a Ouro Preto e ele faz essa busca, ele identifica, ele conhece a cidade de Ouro Preto, principalmente a cidade histórica, né, de Ouro Preto, né, ele vê que ali, aquele conjunto arquitetônico é o berço da história, da tradição, e é necessário a criação da memória e da conformação do perfil civilizado, né, do que é o
perfil artístico, né, do que é a sociedade brasileira, né, de fato, as raízes. E ele identifica que ali é o primeiro passo para eles poderem entender melhor essa identidade nacional, essa busca por raiz a partir do que ele encontra, né, naquela cidade. E a autora fala, tem uma citação de Gonçalves, que eles falam que as cidades, casas, igrejas coloniais, né, barrocas aqui nesse momento, eles eram considerados, né, e acredito que ainda são, sim, considerados como signos do Brasil original, porque exemplifica, né, uma vitalidade e uma originalidade cultural. Vocês já identificaram em algum momento da cidade onde vocês moram, residem, né, conjuntos arquitetônicos com deixa eu ver aqui a palavra, esse design colonial? Vocês conseguem entender que isso faz parte, né, da própria história da cidade de vocês? Esses conjuntos urbanos que, sim, Oeiras muito presente, sim, o conjunto arquitetônico, sim, presente na cidade. Parnaíba também tem, gente, aqui. Teresina se encontra. Por mais que esteja muito presente a questão de prédios, né? A cidade realmente se desenvolveu bastante, mas a gente encontra, sim, algumas casas, sim. Pedro II. Então, a gente aqui no estado do Piauí, a gente tem muito, de forma muito presente e viva, né? Ali ainda em pé, essa memória, né? Essa questão desses monumentos ainda presentes, ainda realmente tombados ou não, né, pelo IPHAN, mas eles estão realmente presentes, que tratam, né, que remetem à própria história da cidade, que acaba por envolver a nós também, né. Então, a Mário de Andrade, ele descobre a cidade de Ouro Preto e ele passa a entender melhor que ali é o berço da própria história. E se vocês quiserem, gente, vocês podem até fazer uma pesquisa histórica da cidade de Ouro Preto. Como foi isso no período do século XIX, século XVII, XVIII, XIX? O que aconteceu na cidade de Ouro Preto, no Brasil? Então, isso vocês vão entender melhor ainda, esse conteúdo. Vai ficar realmente mais interessante para vocês compreenderem. E aí, gente, a Santana, 1977, né? Sim. Ela fala que o principal motivo, né, dos modernistas na época era a construção, né, de uma identidade artística para o país e não somente de um acervo histórico ameaçado de destruição. Então, eles tinham a ideia de preservação já em mente, né? Eles tinham a ideia que existia identidade artística no país e descobriram isso quando eles fizeram essa viagem para o interior do país, né? Mas o Mário de Andrade, ele não pensa, não é pensou. Ele, a partir do momento em que ele identifica isso, ele tem que pensar em um instrumento para poder auxiliar nesse processo de salvaguarda desses bens aqui, né, da identidade cultural do país. E aí o que acontece, né? Ele fala que a operacionalização de uma política cultural nacional, né? Aqui a gente fala de coube a eles, inicialmente, né? Coube a eles porque eles iniciaram esse processo de busca, né? De descobrimento dessas terras, né? E dessas pessoas, desses lugares, né? Que se encontrava essa identidade cultural. E esse movimento modernista nacional, ele foi determinante com eles, né, a partir deles, né, a partir de Mário de Andrade, e a gente vai ver também que o Lúcio Costa, o arquiteto, foi também muito importante nesse processo de reconhecimento e de identificação da identidade cultural e da identidade cultural e das referências culturais no Brasil. E aí o que acontece, gente? Durante
1934 até 1945, né, a pedido do Gustavo Campanella, eu falei dele na aula passada, que era um ministro da Educação e durante o período do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, após o evento da Semana de Arte Moderna, continuou, né, essas discussões e reflexões acerca da questão da preservação do Brasil e de como operacionalizar a partir desse reconhecimento e dessa identificação, né, dessa operacionalização de uma política cultural, né, então surgiu durante a Semana de Arte Moderna, mas seguiu em frente após esse evento. E o Gustavo Campanella, que era o ministro da Educação na época, que exerceu o cargo, né, entre 1934 até 1945, a pedido dele, né, o Mário de Andrade, já tendo todo esse aporte teórico e de campo também, né, porque ele foi atrás, ele fez essa pesquisa, esse levantamento, né, essa identificação, ele elabora em 1936, mais no final de 1936, né, esse anteprojeto que eu falei para vocês de forma bem breve na aula passada, né, então foi durante o período da Semana de Arte Moderna que ele iniciou-se esse processo e foi com os anos, né, a partir da década de 20, início da década de 30, né, e de forma muito presente nos anos 40, mas aí, em 1936, o Mário de Andrade, a pedido do Gustavo, ele vai e elabora o anteprojeto, que era a ideia central, gente, do que a gente tem o IFAM hoje. Então, a gente fala de um anteprojeto que foi, inicialmente, né, a criação de um instituto preservacionista, que tinha como base, gente, diretriz para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. Então, a ideia central de Mário de Andrade era identificar essas raízes culturais, essas referências culturais durante todo esse período, né? E a partir dessa identificação, né, poder apresentar isso para a sociedade, para o Brasil, né? O que a gente tinha de identidade cultural. E aí, o que acontece? Surge o anteprojeto, criado por Mário de Andrade, né, mas teve auxílio de outras pessoas, mas Mário de Andrade foi, de fato, a pessoa, né, que criou esse anteprojeto em 1936, final de 1936, e esse que é o Instituto Preservacionista, vai auxiliar a gente na criação, né, da primeira legislação federal promulgada no dia 30 de novembro de 1937, que é o Decreto-Lei de número 25, que eu falei para vocês, que é o decreto, que é a lei do tombamento. Então, temos o Instituto Preservacionista, né, a partir da criação de Mário de Andrade, em 1936, a partir dele foi essencial, né, desse instituto, essas diretrizes, as discussões dentro desse Instituto Preservacionista foi essencial, foi necessário, né, para a gente entender melhor a criação da primeira legislação federal que vai abordar essa questão da preservação do patrimônio cultural brasileiro. E esse Instituto Preservacionista, né, ele foi muito interessante porque ele foi a base inicial para o que a gente tem hoje do IFAM. Claro que até um colega de vocês falou aqui, né, deixa eu até voltar aqui no chat. Ele falou que, deixa eu ver, gente, se eu encontro, que há como se fosse duas visões, né, acerca do patrimônio, que a gente tem da década de 30 até final da década de 60, o que é o patrimônio para Mário de Andrade, e década de 70 até os dias atuais, o que é o patrimônio para o IFAM. Mudou um pouco, gente, com o passar desses anos, sim, claro, mas é algo
necessário também para poder a gente entender melhor o patrimônio que a gente tem hoje, o que a gente encontra hoje, né, no Brasil, ainda vivo. E o Mário de Andrade, gente, ele apresentou nesse anteprojeto, né, do Instituto Preservacionista, conceitos que foram essenciais para essa atuação, né, por muitos anos, né, essa atuação e essa permanência, né, da legislação que a gente tem hoje, né, por isso que ela ainda hoje é muito importante para quem vai trabalhar com patrimônio cultural material, né, bens móveis e imóveis, porque ela é muito importante para a gente entender melhor essa questão do tombamento e ver essa questão de punições, né, se tem multa ou não, o que, é que acontece com quem acaba prejudicando determinado bem patrimonial. Naquele momento, quando a gente fala de década de 30 e década de 40, a gente fala que o patrimônio era definido como obra de arte, né? Eu falei para vocês que isso também foi presente lá no século XVIII. Aqui ainda a ideia tinha isso, né, em mente, eles ainda tinham isso em mente, que era a definição do patrimônio como obra de arte, né, a questão patrimonial dos intelectuais, dos artistas, né, que tinham essa visão, né, na época, né. Mas aqui a obra de arte, ele já tinha uma referência um pouco diferente também, né, além da obra de arte, né, a gente vai falar do patrimônio histórico e artístico nacional, bens móveis e imóveis, e a inclusão dos edifícios e das obras de arte pura e aplicada. E a gente vê, gente, que já começou a mudar esse pensamento. Não somente a obra de arte, como era no século XIX na Europa. Então, a gente tem as obras de arte, mas a gente tem os bens móveis e imóveis, a questão de edificações também, de monumentos. Então, começa a se pensar no Instituto Preservacionista, trabalhando ali a partir de diretrizes para a proteção do patrimônio, que eram as edificações, que eram os monumentos, que eram as igrejas, que eram as obras de artes, né, daqueles artistas da época. Tudo bem até agora? Dando continuidade, né, ao conteúdo, vocês estão conseguindo compreender direitinho, né? Maravilha. E aí, o que acontece? Na página 36 do capítulo, né, a autora vai falar que a ênfase dada aos monumentos, né, que aí ela fala dessa ênfase pedra e cal, né, isso, gente, ainda é presente pelo IFAM. Aqui a gente vai falar de monumentos arquitetônicos, muito presente da década de 70 até os dias atuais, né, que é essa ênfase dos monumentos pedra e cal. E aí a gente vai falar sobre a questão deles abordarem, né, e deles pensarem que é interessante eles identificarem o máximo que for possível, dos monumentos referentes a conjuntos arquitetônicos, a igrejas, a praças, né? O que a gente encontra hoje. Então, eles pensaram que, de fato, era interessante fazer esse levantamento, identificação, para poder se trabalhar melhor esses conjuntos arquitetônicos, identificar para preservar de inicial esses conjuntos arquitetônicos, que é, de fato, o que a gente vê hoje, né, muito presente pelo IFAM. E as demais manifestações culturais ficaram de fora por um determinado tempo, né, então não foi trabalhado de forma muito presente os bens imateriais e outros, né, dentro dos conjuntos, dentro dos bens materiais. Eles buscaram abordar e identificar os bens arquitetônicos, de forma muito presente, e depois eles voltaram atrás e viram que era necessário
iniciar também o processo de identificação e de salvaguarda dos bens, das referências culturais que fossem outras. E aí a gente tem uma infinidade de referências culturais, além das obras de artes, né? A gente tem música, a gente tem coleções de livros de autores, né, importantes também para a história. Então, essas obras, essas referências culturais vieram depois. Então, de forma muito presente, foi se delimitando nesse período inicial, né, mas a gente vê que foi necessário, naquele momento, iniciar esse processo com a identificação e salvaguarda de monumentos. Sim, isso é a questão do livro do tombo, que a gente vai falar. Então, Mário de Andrade deixou muito presente, né, dentro do Instituto Preservacionista, que essa diretriz para a salvaguarda dos patrimônios aqui, sendo monumentos e edificações. E aí ele fala que surge a ideia para ele do tombamento como o principal instrumento legal, né, o principal instrumento de proteção legal escolhido, né, por ele, porque isso iria auxiliar nesse processo de identificação e registro, né? E por que ele fala, por que ele tem essa ideia? Porque o que era trabalhado, gente, o tombamento era semelhante aos países, ao que era feito nos países da Europa, né? Mas ele traz o tombamento para cá e ele muda, né, algumas características de classificação dentro do tombamento. E aí, gente, tem uma pessoa que fala aqui que as questões de patrimônio foram divididas em 4, sim. E aí a gente fala que é a questão dos 4 livros do tombo. Então, o tombamento como principal instrumento legal de proteção, descrito por Mário de Andrade, tendo com base, né, o que era, gente, feito lá fora, né, claro, mas ele apresenta isso para os demais, dentro do Instituto Preservacionista, que era o IFAM em 1900, IFAM não, desculpa, gente, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SFAM, vou até deixar aqui, SFAM, para a gente não esquecer, em 1937. Então, a gente acaba confundindo, IFAM, SFAM. SFAM 1937, por Mário de Andrade. E aí ele dá essa ideia do tombamento como principal instrumento de proteção legal, e as classificações que eu falei lá na primeira aula, né? As classificações do tombamento, que é um tombamento, o primeiro livro, que é o arqueológico, paisagístico e etnográfico. O segundo livro, um tombamento histórico. O terceiro livro, belas artes. E o quarto livro são as artes aplicadas. Então, ele, a partir do período que ele faz essa viagem, né, para o interior do país, ele identifica, né, essa identidade nacional, e ele tem a ideia da criação do anteprojeto, após, né, surge a ideia da criação do anteprojeto, aí vem o Instituto Preservacionista, que era o SFAM em 1937, com base no que ele identificou, né, ele cria o instrumento do tombamento a partir dos 4 livros do tombo. Só que não foram bem especificados para vir com cada livro. Não entendi, Tiago, o que você falou aqui. Você poderia descrever novamente, que eu não entendi. E aí, o que acontece? A partir dos 4 livros do tombo, ele consegue inserir dentro desses 4 livros do tombo, 4 livros do tombo, né? Inicialmente, né? Em 1938, e aí vocês podem até notar no próprio site do IFAM que o que a gente tem de registro tombado, né? A maioria, gente, tem muita coisa em andamento ainda, é um processo que é demorado. Mas
Os livros do tombo criados a partir do tombamento do Decreto-Lei de 1937, o registro inicial só data de 1938 até 2019, tá bom? Então, o primeiro registro é de 1938. E a gente vê que a gente encontra no próprio site alguns bens tombados até 2019. Mas boa parte, gente, ainda está sendo revisto, né? Então, assim, se tomba um determinado bem, mas precisa de uma atualização para identificar de fato se ainda permanece. Os bens patrimoniais não foram especificados para compor cada livro. Depende, a visão dele, o que ele tinha na época, o entendimento dele, né, do Mário de Andrade na época, ele conseguiu compor nos livros, alguns, gente, inicialmente, que eu falo aqui, né? Então, ele conseguiu incluir, principalmente no livro histórico, aí ele começou a pensar que conjuntos arquitetônicos que tratavam da questão da história, né, do país, poderia entrar no livro histórico, segundo livro do tombo. Então, é um processo inicial que ele surge nessa época, mas que é detalhado de forma muito bem feita pelo IFAM hoje, dentro do livro, dentro dos 4 livros do tombo. Então, é um processo de fato que foi iniciado por Mário de Andrade em 1900, na década de 30, né, final da década de 30. Tanto, aí o que acontece? Ele teve um auxílio uma ajuda, né, do Lúcio Costa, o arquiteto, né, quando ele vê a questão do tombamento como principal. Mas é necessária a subdivisão, tá bom? Ela é necessária, porque é algo muito amplo. Quando eu falo de conjunto arquiteto do primeiro livro do tombo, arqueológico, paisagístico e etnográfico, há subdivisões. O histórico, há subdivisões. Ela é necessária, porque é algo, gente, quando a gente fala de referências culturais, é algo muito diverso e complexo também. Mas é muito diverso. A diversidade cultural no Brasil, ela é grande. Então, é necessário essa subdivisão, sim. E aí, gente, o Mário de Andrade, ele teve esse auxílio do Lúcio Costa, que foi, junto, né, com o Mário de Andrade, foi essencial para esse entendimento da importância do tombamento como instrumento legal de preservação. O Mário de Andrade, que entendia de poesia, né, mas ele acreditava nessa pureza, né, nesse despojamento da atualidade, do que era encontrado na época, né, dos monumentos, né, e de como aquilo poderia ser melhor repensado. E o Lúcio Costa, né, enquanto arquiteto, ele associou, né, a arquitetura colonial com os traços da arquitetura moderna, e a partir disso ele conseguiu delimitar essa questão do tombamento, né, conseguiu auxiliar Mário de Andrade nesse processo de identificação do tombamento como instrumento de preservação do patrimônio cultural brasileiro. Sim, ela é muito diversa, de fato. E uma observação que eu falo para vocês é que o reflexo do próprio acervo tombado, né, pela União, aqui eu falo em esfera federal, é com base, gente, é a questão da diversidade. Ele é complexo, o acervo ele é complexo mesmo, ele é diverso, porque a gente, se vocês tiverem acesso aos livros, por mais que o site eles exemplifique 3, 4 exemplos, né, mas de fato os livros do tombo são realmente enormes, né, há uma diversidade de bens tombados que não dá para a gente ler em um dia, em uma semana, em um mês, né? Então, entender melhor como se identifica, né? E como se passa por um processo de avaliação, né? Com os técnicos do IFAM hoje, né? É algo realmente muito detalhado e demorado. Por isso que há essa diversidade e por isso que o conceito, né? De patrimônio ele é algo realmente muito vasto, como o colega de vocês colocou aqui.
E esse reflexo do próprio acervo tombado pela União, ele é diverso mesmo. Tanto a arquitetura, né, quanto os sítios urbanos coloniais, eles são somados por obras de arte e arte aplicada, né? Tanto a arte pura quanto a arte aplicada. Então, há essa associação, né, da ideia de Mário de Andrade e há uma associação da ideia central do Lúcio Costa como arquiteto durante esse momento em que eles indicam o tombamento como principal instrumento de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Me refiro aqui a patrimônio material. E aí a gente vai para a segunda parte do capítulo, que vai falar sobre os núcleos urbanos preservados, situação atual. Bora lá, né? E o que acontece? A autora ela vai falar muito durante esse texto, né? E um capítulo lá no final sobre gestão urbana, né? De bens, dos bens, quando se fala de núcleos urbanos preservados, como gerir isso, né? Ela vai falar que o crescimento desordenado, né, trouxe sérios danos para as cidades tombadas. E isso a gente encontra nos dias de hoje, não encontra, gente, né? Então, a gente fala que o crescimento urbano ele trouxe sérios danos para a preservação das cidades históricas, seja cidades que tenham bens patrimoniais tombados, né, reconhecidos pelo IPHAN ou não. E isso acaba por interferir, gente, no trabalho atual do IPHAN. Isso acaba dificultando o trabalho do IPHAN também. Sim, a gente vê uma associação, e eu falei até para vocês, né? Se eu não me engano, na primeira aula, que há uma associação que acaba por integrar o patrimônio material com o imaterial, sim. A gente consegue associar sim. Por mais que são conceitos diferentes, mas um acaba integrando, interligando de fato um ao outro. E o que acontece? Esse crescimento desordenado desses centros urbanos, até pequenas cidades, né, com o avanço, o aumento o crescimento das cidades, a vinda da globalização, de fato, né, acaba por interferir no próprio trabalho do IPHAN também, de forma muito presente hoje. E o resultado, gente, é o que a autora fala e que a gente acaba por confirmar, que é essa descaracterização de grande parte dos objetos tombados, né? É uma descaracterização dos conjuntos arquitetônicos, é uma descaracterização de centros históricos, de igrejas, de praças, né? Por conta desse crescimento urbano. E devido ao quê, gente? É devido à questão da necessidade de criação de novos espaços, de morada, né? O que ocasiona isso, né? A questão do próprio trabalho, a criação de novos lugares para lazer, né? E que acaba por prejudicar, né, esses espaços que são realmente tombados pelo IPHAN, né? E isso acaba por prejudicar muito, né, as edificações, principalmente as edificações, por conta dessa mudança até de nivelamento de terrenos também, né? Então, a gente vê que isso de fato vai prejudicar esses bens, esses conjuntos arquitetônicos. E o que a autora fala também é que o próprio IPHAN, né, desde a sua configuração, né, ele vem cumprindo sempre de maneira adequada o papel regulador e fiscalizador. Mas, gente, a gente vê que não é somente o IPHAN que tem um trabalho de fazer esse papel fiscalizador e regulador. A gente não sabe que o IPHAN a gente sabe que o IPHAN ele é essencial, né, nesse momento, mas a gente vê, e eu vou falar para vocês de algumas problemáticas, né, já daqui a pouco, que a esfera municipal e a estadual, ela tem o seu papel importante também, ela deve fazer parte desse momento, né, que não basta o IPHAN chegar em determinada cidade, identificar um conjunto arquitetônico, fazer o processo de reconhecimento
através do processo administrativo, né, como eu falei para vocês, o tombamento, identifica, registra, né, lá, né, no livro do tombo, em um dos 4, né, livros do tombo, sendo que o papel do poder público municipal, estadual, tem que estar ali também, na manutenção daquele espaço, né, não basta somente identificar, tem que preservar isso e tem que fazer a manutenção desse espaço também. Por isso que é necessário também, gente, que a população, né, que as pessoas que moram nessas cidades, elas entendam e compreendam que é o seu direito também, que é um direito seu de manter esses bens, que é uma questão até de consciência, de sensibilizar essas pessoas para a proteção desse patrimônio, né, desses conjuntos arquitetônicos. E é bom registrar, né, aqui, que o tombamento, ele não priva o direito de propriedade dos cidadãos, né? A gente fala da lei, a gente fala das punições, questão financeira, né? Multa ou até prisão, se for o caso, né? Mas a gente está falando aqui também que ela não priva, mas ela restringe, né? Ela faz algumas restrições quando você, dono de um bem móvel, né? De uma casa, para falar a verdade, né? De uma casa, você busca o IFAM para solicitar o tombamento, né, você por conta própria, e aí a gente vai ver que é a questão do tombamento voluntário. Então, quando você tem consciência da importância da edificação, né, uma edificação que você mora, que ela é uma edificação que tenha design arquitetônico colonial ou eclético, né? E essa casa, ela faz parte da história da cidade, né? Dentro de um conjunto arquitetônico, você solicita ao IFAM esse tombamento, você sabe que vai ter algumas restrições e que você vai ter que seguir essas restrições, essas normas do IFAM. Então, é algo que você vai conseguir entender que é necessário. E essas restrições administrativas, essas são essenciais, né, para a manutenção desses bens. E aqui eu falo de bens privados quando eu estou me referindo a casas, né, residências. Mas quando eu me refiro a bens de valor público, né, cabe à prefeitura, né, fazer a manutenção. E ao governo também do estado também, quando me refiro a bens de valor arquitetônico que tenha esse sentido, esse objetivo maior, né? Mas aqui eu me refiro a bens privados e bens públicos. Há restrições tanto para pessoas, né, donas de bens, imóveis, né, imóveis, quanto o setor público, quando a gente se refere a igrejas, a praças, principalmente a praças, né, a conjuntos arquitetônicos, né, na manutenção desses bens. Então, é de fato interessante eles entenderem que é essencial essas restrições para a sobrevivência, né, desses bens, né, e por isso que é essencial a manutenção deles. Por isso que é essencial utilizar esses espaços, né, para ter esse retorno, né, de forma financeira, né, para poder fazer com que esses espaços tenham esse retorno financeiro, né, de uma forma sustentável também, para a sustentabilidade desses bens. E a preservação do patrimônio cultural edificado, né, ela se constitui, né, como um parâmetro que é considerado e é regulamentado administrativamente, né, no território, através da própria legislação, que é o Decreto-Lei de número 25, de 30 de novembro de 1937, que eu falei para vocês, né, então, a gente sabe que existe uma lei e que ela pune, né, se você derrubar determinado bem patrimonial que está tombado pelo IFAM, né, que se você polui, né, determinado bem também, né, seja uma diversidade de formas, né, mas aí cabe à consciência de cada um identificar isso, entender que esses bens, eles são importantes para a própria história da cidade, né, da comunidade, que é importante que a população tenha consciência dessa preservação também, porque esses bens, gente, na maioria deles, a gente encontra espaços que são desenvolvidas atividades turísticas, então cabe a nós manter a preservação desses espaços. E aí, o que eu falo? Eu encontrei durante o texto, né, 5 problemáticas.
A primeira problemática é que a maioria, né, da população, né, das pessoas, né, que residentes em áreas tombadas, em cidades históricas, eles se sentem lesados pelas restrições impostas pelo uso de propriedade, né? Claro, isso sempre vai acontecer. Então, a gente sabe que um bem patrimonial sofre restrições quando se é identificado, né, e é registrado pelo tombamento, né, mas a gente sabe que é necessário para a manutenção e para a sobrevivência desses bens. Então, a população, ela sabe disso, boa parte dela, pelo menos, né, sabe disso, sabe que é essencial essas restrições para a sobrevivência desses bens. A segunda problemática é que essas cidades, elas vivem rotineiramente, né, com duas ou três instâncias, e a autora fala da esfera municipal, estadual e federal, né, e aí a gente tem prefeitura, governo do estado, e a esfera federal a gente fala aqui o IFAM. Então, uma prefeitura acaba jogando esse problema para o IFAM joga para a prefeitura, e isso pode envolver também o governo do estado também, em determinado momento. Então, a gente vê que o bem, quando ele é identificado pelo IFAM, o papel do IFAM, ele tem até determinado momento. Então, ele registra, ele identifica e ele faz um processo de restauração quando se fala de conjuntos arquitetônicos. Mas aí, gente, cabe às prefeituras fazerem o seu papel também, que é a manutenção. Então, a gente vê que a autora fala que as cidades, elas convivem rotineiramente com essas esferas, mas que uma acaba jogando, gente, o problema para a outra. Por que que determinado conjunto arquitetônico que foi reconhecido em 2012 não tem uma manutenção até hoje? Porque a prefeitura não quer fazer esse papel, não quer gastar na manutenção, não quer fazer esse trabalho. Então fica difícil para esses bens, né, esses conjuntos arquitetônicos se manterem preservados, né? É preciso entender que é necessário a atividade turística nesse espaço. A atividade turística, gente, é a melhor opção, mas uma atividade turística responsável, gente, organizada, planejada. Ela é essencial para a manutenção desses espaços. Por isso que a prefeitura tem um papel importante nesse momento aqui também. Sim, sim, a gente vai falar um pouco sobre Oeiras daqui a pouco. Então, a segunda problemática que ela fala é nessas três esferas aqui, né, é municipal, estadual e federal, e que uma acaba jogando para outro problema, né, na manutenção, né? Então, como dar continuidade nessa preservação do patrimônio, né, arquitetônico, né? Então, a melhor forma é a manutenção e a utilização desses espaços para atividade turística que envolve, gente, a economia nessas cidades. Sim, envolve sim. Bastante, né, na cidade de Oeiras. Questão da religiosidade. Outro ponto interessante que ela fala, né, com relação a essa questão da problemática, é que o Instituto Preservacionista, que foi o SFAM, lá em 1937 e até final da década de 60, teve uma atuação significativa durante um longo período de sua existência, principalmente em cidades históricas. Mas, gente, com a mudança de diretrizes, né, houve uma mudança de diretriz na década de 70 e o nome mudou, né, passou de ISFAM para IFAM, o IFAM é que responde por as funções hoje, e ela fala que até de forma desarticulada, né? Então, o que o Mário de Andrade buscou criar do Instituto Preservacionista, né, do IFAM, ou do SFAM, em 1937, né, da visão que ele tinha de preservação do patrimônio em conjuntos urbanos, né, essa questão de identificar essas referências culturais mudou com o passar dos anos, e a gente vê isso de forma muito diferente na década de 70 com o IFAM,
porque ele vai trabalhar essa questão do monumento pedrical, dessa questão arquitetônica muito presente, gente. Eles vão trabalhar muito essa questão arquitetônica, eles vão identificar esses bens, esses conjuntos arquitetônicos, e só depois eles vão voltar e repensar na questão dos bens patrimoniais e imateriais. E então ela fala isso, né? O SFAM de 1937 é diferente do atual IFAM, né? Porque há essa diferença de diretrizes, né? E de comandos também, né? Do Mário de Andrade para o Aloysio Magalhães da década de 70 muda completamente. E acaba por ser, por ter uma função desarticulada também nesse momento, né? Ela fala também que o poder público municipal, estadual, oscila muito, né? E aí a gente vai ver o quê? Que essa questão de mudança política durante essas eleições acaba por prejudicar também, né, esse momento, né, acaba por prejudicar, né, as condições de uma pessoa assumir o papel de fiscalizador e regulador do patrimônio cultural, não é verdade, né? Essa questão política, né, acaba prejudicando esse desenvolvimento de atividades, né, voltadas para a preservação do patrimônio, né, essa continuidade de fato. E o poder público municipal, com essa oscilação, né, que acaba acontecendo, né, acaba deixando de lado, né, essa questão da preservação dos conjuntos arquitetônicos localizados nessas cidades, e o que é que acontece, né? A atividade turística em determinados lugares acaba não ocorrendo, né? Isso é prejudicial porque a maioria dessas cidades tombadas, a economia gera em volta, né, do turismo, né, do turismo cultural, do turismo religioso, né, e isso é realmente importante a gente entender que é necessário o desenvolvimento de atividades turísticas nesses espaços, para a manutenção, né, desses espaços e para a continuidade, né, da própria história e geração de emprego, né, e de renda também. E o outro ponto interessante que ela fala com relação a essa questão da problemática da preservação no Brasil hoje é a questão de saneamento inadequado ou inexistente, né, em algumas cidades, a questão da infraestrutura de serviços, né, essa escassez da infraestrutura de serviços, a questão dessa economia em processo de estagnação, ela fala de mão de obra desqualificada, do crescimento urbano que eu falei também, né, desordenado, e de poucas alternativas de lazer, né, e isso acaba por prejudicar, né, esses espaços urbanos tombados, né, isso acaba trazendo uma baixa qualidade de vida para a população, né? O ideal seria fazer essa manutenção desses conjuntos urbanos já tombados, dos conjuntos urbanos que não estão tombados, fazer esse processo de identificação pelo IFAM, a prefeitura auxiliar nesse processo de manutenção e de continuidade nesse processo, né? Então, trazer atividades econômicas para esses espaços, trazer atividade turística para melhorar, né, a economia local também, né? E isso é essencial. A partir disso, haveria um auxílio, né, do governo federal para melhorar a questão do saneamento, a questão da infraestrutura básica, a questão da infraestrutura turística também, né? Aí poderia melhorar a questão da mão de obra, né? Porque poderia haver cursos de qualificação para profissionais. Não entendi, Cremilda. Não entendi o que você escreveu aqui. Infelizmente, não é? Essa questão dos prédios tombados viria a se virar em estacionamento, né? Eu acho que poderia ter uma outra utilidade, né? Mas infelizmente é assim. E aí, gente, com esse desenvolvimento e essa continuidade,
há um melhoramento da qualidade de vida da população, a população passa a reconhecer esses espaços como pertencentes à sua própria história, passa a utilizar esses espaços, né, através de restaurantes, de centros de artesanato, de teatros, né? Gente, há uma infinidade de formas de se trabalhar é, dentro desses espaços, desses conjuntos urbanos, né, desses centros históricos. Não é possível, sim, trabalhar isso para melhorar a economia e para melhorar até a qualidade de vida da população. Outra questão interessante que a autora fala é que a política de revitalização, né, para esses espaços, esses núcleos urbanos, eles derivam da maioria das vezes, né, estão voltados à requalificação, né, de todos os aspectos, né, e não somente da questão do patrimônio cultural edificado, né. Então, é necessária essa revitalização, né, é necessário uma política de revitalização para dar continuidade nesse processo também. Por isso que é interessante o poder público municipal trabalhar em conjunto, né? Por isso que é interessante o poder público estadual também trabalhar em conjunto com o IFAM, né? Então, não é um trabalhar separado, é os três trabalharem em conjunto, ou os dois, né? Ou o município e IFAM, ou o estado, município e IFAM trabalhar em conjunto. É necessário isso. Outro ponto interessante, antes da gente comentar a questão da cidade de Ouro Preto e Oeiras, né, para finalizar o capítulo, ela fala, a autora, né, a Simão, ela fala que a complexidade, já, gente, eu dou uma olhada no chat, viu? A complexidade, né, de se estudar o patrimônio quando se trata de preservação em cidades históricas, é refletir, gente, sobre a política inicial do SFAM, né, e a do atual IFAM, né. Então, é preciso aqui, e não cabe a nós, né, rever a partir desse momento do desenvolvimento dessa disciplina, o que foi o SFAM, né? Qual a ideia central do Mário de Andrade? Qual a ideia que se tem hoje, né, de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional do IFAM, né? Mudou, sim, com o passar desses anos, né, da década de 30 até os dias atuais, estamos em 2020, mudou sim, principalmente na década de 70 para cá, com a mudança do SFAM para o IFAM, essas diretrizes patrimoniais de preservação, elas mudaram, mas é interessante entender que são épocas diferentes, né? Hoje, anos 2020, é completamente da década de 30, completamente diferente a vivência, a sociedade, o pensamento das pessoas, né? Então, muda muito com o tempo, mas é interessante entender que essa complexidade de se estudar o patrimônio, ela ainda é presente. Desde da década de 30 até os dias atuais, ela ainda permanece. É difícil, gente, é complexo, é demorado se ter um tombamento de um determinado bem, seja ele material ou seja ele imaterial dentro do livro de registro, né? É um processo demorado, né? E que, de fato, ela fala que essa política inicial do SFAM e do IFAM, ela estava, né, definida com um propósito fundamental que era a apropriação dos bens culturais para a nação. Mas aí, gente, a gente nota, e vocês vão notar isso no final da disciplina, que ainda permanece essa apropriação, esse objetivo central do SFAM e do IFAM hoje, que é a apropriação dos bens culturais para a nação. Por muitos anos, essa atitude ela se refletiu no comportamento, no entendimento, né, das populações. Aqui a gente fala de comunidades, a gente fala de pessoas, né? Isso realmente mudou, mas por muitos anos se refletiu muito essa questão de apropriação dos bens culturais para a nação. Mas ela ainda é presente, e a gente vê que o patrimônio cultural, ele mudou, ele se diversificou
com o passar dos anos. Hoje a gente encontra bens diversos, que a gente encontra dentro tanto do livro do tombo, né, que a gente fala aqui de preservação dos bens patrimoniais culturais, essa diversidade que a gente tem dentro dos 4 livros do tombo, né? Então, de fato, são bens culturais referentes à nação, sim. Há essa apropriação desses bens, sim, ainda permanece, mas há uma diversidade desses bens patrimoniais atualmente. O que pode ser observado, né, é que ainda, né, ela fala que ainda há um sentido ambíguo, né, ela fala disso, né, com relação à questão do patrimônio. Então, ela fala no texto que o patrimônio, ele ainda se torna um sentido, o significado do patrimônio, ele se torna ambíguo, né, por ter, de fato, essas classificações, essas delimitações, por ter essa diversidade cultural, né, mas, ao mesmo tempo em que ele se torna ambíguo, ele remete-se ao passado. Ele remete a uma relação de afetividade, né? Ele indica uma possibilidade de mudanças e, consequentemente, o progresso e em conformidade com a cultura modernista. Olha só, né? Então, ela faz essa reflexão, né, no texto, e é interessante porque a gente vê que há uma complexidade do patrimônio, ela ainda existe, né? Essa ambiguidade do patrimônio ela ainda existe, né? O que se tem de referências culturais na década de 30 inicial, a gente trabalha isso ainda hoje, no presente, né? Na atualidade. Então, a gente identifica que os bens encontrados final da década de 30, né? Quando eu falei para vocês que o primeiro tombamento foi de 1938, a década de 40, 50, 60 e 70, até os dias atuais, eles ainda são importantes para a nossa apropriação, né, da identidade cultural. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender que é necessário esses bens tombados no passado e que são necessários para a nossa continuidade no presente, essa continuidade histórica do presente também. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? A gente já está finalizando, gente, esse conteúdo do capítulo. Outro ponto interessante é que ela fala que ela percebe, né, e a gente nota também, quando a gente vai ler esses textos, a gente começa a refletir acerca da questão das atitudes, né, que os atuais governantes têm com relação à questão da preservação do patrimônio, né, e ela fala que a política estatal que foi alterada na década de 70, né, pelo Aloysio Magalhães, né, com relação à questão dos bens, né, da prática patrimonial, né, da década de 70, pelo Aloysio Magalhães com o IFAM, então ele muda a sigla, né, SIFAM para IFAM, ela mudou, mas ela, de certa forma, ela foi essencial para a gente poder entender que a modernidade, ela continuou, né? Ela passa a ter continuidade. E o Aloysio Magalhães, ele foi importante porque ele passou a identificar, dar continuidade, né? Não de forma, na forma como o Mário de Andrade propôs, né? Mas ele passou a entender melhor a importância da identificação dos bens patrimoniais, dos conjuntos arquitetônicos, a continuidade, né, no processo de tombamento, né, e depois a questão, não sei se a Luísa Magalhães já ainda estava vivo nessa época, né, não sei se nos anos 90 ele ainda continuou trabalhando no IFAM,
mas o processo de identificação dos bens imateriais foi importante também nesse momento, porque a gente passa a perceber que essa complexidade, né, que essa diversidade do patrimônio, ele se torna presente também a partir da identificação desses bens, né, que há uma diversidade dos bens patrimoniais, materiais, e que a gente acaba por incluir os bens imateriais nesse processo também. Olha, não sei lhe dizer se há uma lei que obriga o município, tá? Até porque, de fato, assim, a questão de trabalhar com preservação do patrimônio vai depender muito das pessoas que estão ali, dos governantes, né? O papel de cada um, o papel do prefeito, o papel dos secretários, né? De infraestrutura, da cultura, do turismo, vai depender muito deles. Não sei lhe dizer nesse momento se existe uma lei municipal que obriga a questão da preservação. O que eles trabalham é com base, né? O que a gente trabalha com base na lei da esfera federal, que a gente trabalha com isso, né? Que é o decreto-lei, que é a lei do tombamento, né? Mas que o município ele tem que dar continuidade, né? Assim, eu falo tem que dar, na verdade, não é obrigando, né? Cada município sabe se é importante ou não nesse momento, né? Mas seria bom ele dar continuidade nesse processo de preservação, né? Que é a manutenção desses espaços. Existe verba, existe por conta dos programas de fomento, de auxílio à cultura, né? Existe sim, e há uma infinidade, mas eu falo de projetos de fomento ou de programas de fomento na esfera federal, que o município ele pode estar ali participando para poder conseguir esse auxílio. A lei orgânica, ela prevê, sim, ela trabalha, né, ela tem um foco, né, com relação a essa questão da preservação, mas, assim, a gente fala de legislação da esfera federal, mas a lei orgânica do município, ela pode sim, mas assim, gente, a lei orgânica, ela está ali. Agora, se existe as pessoas que irão dar continuidade, né, nessa manutenção, né, desses bens que foram tombados pelo IFAM, aí, gente, aí cabe a cada um, é a consciência deles. O papel fiscalizador deles, gente, que é realmente a dificuldade que a gente tem hoje é a manutenção desses bens. É entender, é fazer com que essas pessoas, né, esses governantes entendam o que é o papel deles, dar continuidade, que é essencial, até para melhorar a economia, gente. Mas é a questão de consciência mesmo, né? De fato, é realmente difícil esse ponto mesmo, né? Então, a própria, sim, atualmente criarem Conselho Municipal da Cultura e Fundo Municipal da Cultura, sim. Mas aí, gente, assim, se cria um conselho municipal, mas a gente vê que não dá uma continuidade, não se faz não tem um papel ativo dessas pessoas nesse trabalho, né? Não sei se é por conta de não ter pessoas que tenham conhecimento, né, com relação à questão da própria cultura e do patrimônio, né? Não, pode ser isso, né? A questão do próprio conhecimento também. Porque é necessário, gente, ter pessoas com qualificação para estarem atuando, né, nesse papel de agente fiscalizador, né, desses bens, sim. E aí, gente, o que é que acontece? A autora, ela fala que ela percebe, né, que essa atitude, né, dos governos ainda se reproduz, né, no próprio comportamento da população, né? Quando eu falo aqui de falta de governantes para a manutenção e preservação dos bens, eu falo que a própria comunidade também, a própria população também, pelo menos uma parcela dela, acaba também reproduzindo isso. É através, gente, esses recursos de fomento é através de projetos, sim. Desenvolvimento de projetos, sim. É necessário participação em editais, sim.
Então, quando eu falo que é a questão do próprio governo, é essencial a gente falar que cabe a nós também, gente. Poucos são as pessoas que têm consciência da importância desses bens, da preservação e da manutenção desses bens. São poucas pessoas, né? E aqui a gente está falando, né, não é de assumir esse papel do IFAM, não estou falando de assumir o papel do IFAM, eu estou falando de dar continuidade nesse processo, né? Porque o IFAM ele faz determinado trabalho, mas aí a gente precisa, gente, do município, a gente precisa do Estado para dar continuidade nesse processo. Com licença, professora, só Oi, interrompendo o raciocínio. pode falar. Rogério de Pedro II. Bom, certamente há uma descontinuidade das ações no tocante à cultura, ao turismo, em municípios, principalmente municípios pequenos, é porque os gestores colocam lá nas devidas secretarias pessoas que só pela questão de ser correligionário político e não montam uma equipe, não dá condição de trabalho, aí nem as pessoas que vão para essas secretarias podem até ter uma intenção de desenvolver algo interessante, porém não conseguem devido a essas questões. E tendo um plano municipal de cultura, né, um plano municipal de turismo, e criando um fundo municipal para isso, e ainda colocando como presidente dos conselhos que não sejam os secretários, sejam outras pessoas da cadeia produtiva, Sim. aí sim há uma continuidade de ações, uma continuidade de projetos. Obrigado. Seria tão bom, né, se acontecesse isso de fato, né? A gente vê, sim, que há pessoas que têm esse objetivo, né, que têm uma ideia, né, que realmente querem fazer acontecer essas coisas, mas aí tem sempre alguém que vai ali e atrapalha, não é? Tem sempre É alguém verdade. que vai realmente atrapalhar, não dar continuidade, né? Eu falo isso por morar em Parnaíba e por ver que, de fato, que o IFAM é um tombamento, mas que a gente percebe que não há uma continuidade, né? O que a gente tem de revitalização, a gente, nos principais pontos históricos aqui, que fazem parte, né, do conjunto arquitetônico, está completamente desestruturado, fugiu, gente, do que a gente tem de preservação realmente, né, de tombamento, né, eles acabaram mudando muito, descaracterizando muito, então, é assim, quando se tem uma revitalização, acaba fugindo do ideal, né, do que é necessário, porque são pessoas que não têm conhecimento acerca do que é a preservação do patrimônio também, né, então, a gente vê também que além dessa questão política, são pessoas que entram nesses cargos e que não têm o conhecimento necessário para estarem ali atuando e trabalhando, né, fazendo esse papel, não é? É verdade. Na verdade, para se ter algo de continuidade, teria que ser alguém ou equipe com conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico, sim. E colocadas lá por critério técnico, não critério político. Por isso que muitas vezes as ações não andam. Aqui em Pedro II a gente tem um problema muito sério quanto à questão da preservação e conservação dos sítios arqueológicos e também do casario histórico. O casario histórico que é preservado são só os que as famílias ainda moram, né? Os descendentes das famílias que eram donos. Os que São pessoas são... que têm recursos, não é? Porque elas foram Exatamente. atrás. Uhum. Exatamente. Já os que são cedidos, ocupados pelo poder público, a gente pode observar, estão todos caindo os pedaços, seja na esfera municipal ou estadual, que temos uns Sim. aqui. Porque assim, gente, a gente fala do IFAM, a importância do IFAM, mas a gente tem que falar que eles têm até determinado ponto o trabalho deles, e que a gente é necessário, né, o município, o estado fazia parte deles, né, e quando a gente vê isso, a gente fala do município e do estado, a gente vê que são pessoas que realmente estão desqualificadas para estarem ali trabalhando, infelizmente. Verdade, professor. Infelizmente. Infelizmente, né, enquanto isso, né, a vida vai acontecendo. Mas aí, gente, olha só, o que acontece? Durante esse processo de leitura, né, e que vocês vão tendo aqui, de amadurecimento da leitura, que a gente pode entender que cabe a nós, né, também esse papel, né, e que vocês são importantes porque vocês vão começar a rever esses espaços, né, a olhar esses espaços com uma outra visão, né, uma visão mais crítica, não é verdade? E a tentar entender isso
a tentar entender que é importante a formação, né, do turismólogo nesse processo também, né, nesse processo de preservação do patrimônio também, que é interessante a gente entender que é essencial a formação de nós para estar ali também atuando nesse processo de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional também, não é? Então, é importante porque a gente acaba identificando e acaba refletindo acerca desses espaços também. Então, a gente passa a rever esses espaços de uma outra forma, com uma visão até mais crítica desses pontos. E para finalizar esse conteúdo aqui, gente, o que eu falo nas considerações desse capítulo é que o planejamento urbano, ele, apesar, né, desses conflitos que acontecem com relação a essa questão de como planejar e o que planejar, né, em determinadas cidades, há conflitos porque envolve de modernização também e de aceleramento ou crescimento urbano, o planejamento ele está ali junto para trabalhar isso, e é ideal a gente falar de planejamento, mas falar de um planejamento responsável, ou um planejamento sustentável, né, e a gente precisa falar que o planejamento ele é essencial para o desenvolvimento, né, dessas cidades históricas, sim. O planejamento ele é essencial para a manutenção das cidades históricas também, né, para a continuidade, né, nesse processo de identificação e das cidades históricas e de manutenção, né, e de trazer algo de útil, né, dentro dessas cidades históricas. Por isso que esse planejamento ele é importante nesse momento, né, que o acervo cultural preservado, né, ele pode, gente, abrir inúmeras possibilidades econômicas, como falei desde o início, né, que o desenvolvimento, né, dessas cidades, através desse acervo cultural, né, pode indicar sustentabilidade local, né, e que o turismo apresenta-se como principal atividade econômica em muitas localidades que estão que possuem de fato um desenvolvimento econômico a partir de conjuntos arquitetônicos. Então, a gente vê isso de forma muito presente em cidades menores, em que contém um conjunto arquitetônico e que o turismo utiliza-se desse espaço, né, como fonte de interpretação e como fonte de atividade econômica também, né? E que para que isso aconteça, né, a gente vai sempre refletir acerca dessa questão da preservação, né, e dessa manutenção desses centros históricos. É preciso, gente, a mobilização, né, e disseminação de responsabilidades. A gente fala aqui mobilização do setor público, mobilização, gente, do setor privado também, né, abertura de novas potencialidades, né, de novos negócios e uma participação efetiva de toda a população, gente. Por isso que eu falo que a educação para o patrimônio ela é interessante, ela é essencial, porque ela educa para o patrimônio, ela faz a gente repensar, né, nesses bens patrimoniais existentes nas cidades, né? Ela faz a gente entender melhor essa apropriação, né? E ela faz a gente entender que a atividade turística ela pode ser uma atividade benéfica, né? Que traga recursos, né, que traga empregos para as cidades, mais uma atividade turística, gente, responsável, né, que tenham atores locais que vão auxiliar nesse processo, sim, isso é interessante e que haja esse conjunto, né, esse trabalho entre esfera pública e esfera privada nesse processo. A mentalidade de muitas pessoas hoje é que são as coisas velhas, né, são sem importância, é verdade, né, mas a gente está aqui para mudar esse pensamento, né, e é necessário a gente mudar esse pensamento também, né, porque são espaços, gente, que possuem atividades econômicas, atividades turísticas, então é necessário a gente repensar nesses ambientes, né, é necessário a gente mudar essa mentalidade. E aí o que eu tenho para falar, gente, de forma muito breve, de Ouro Preto e a cidade de Oeiras. E aí, gente, a gente vai trabalhar bem rapidinho um artigo também que fala sobre essa relação de patrimônio e turismo cultural.
A cidade de Ouro Preto, a própria autora fala, né, como referência, né, ela dá como referência a toda essa pesquisa desse livro, interessantíssimo, gente, olha só. Então, a imagem que eu tenho aqui para mostrar para vocês do livro, né? Então, ela cita como referência por quê, né? Porque, gente, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, ela possui o maior conjunto arquitetônico preservado, com tipologia urbana e arquitetônica do século XVIII no Brasil. Olha só, né? O núcleo tombado, né, dessa cidade, ela se tornou um centro vivo comercial de serviços administrativos e residencial também, e que gera economia para o município. Outra questão que ela fala também é que a cidade ela passou por alguns entraves, sim. E ela fala isso muito bem aqui no decorrer do livro, né? Claro, passa por dificuldades e tem, de fato, alguns entraves que acaba dificultando, sim. Mas que, com muito estudo e propostas de planejamento urbano, né, gente, durante décadas de 50, 60 e 70, né? E que se deu de fato, né, que se concretizou, né, no início da década de 70, a proteção do acervo arquitetônico e urbanístico foi reforçada, gente, em 1980, com o reconhecimento desse conjunto arquitetônico pela Unesco, né? Então, olha só, né? Então, a cidade de Ouro Preto foi reconhecida pela Unesco em 1980 enquanto cidade patrimônio cultural da humanidade. Então, ela é patrimônio da humanidade, né? E que em 1986 o IPHAN inscreve novamente no conjunto urbanístico, né, e arquitetônico da cidade, né, no livro do tombamento histórico, olha só, né? Então, a gente vê que passou por um processo de dificuldade, sim, a questão de política acabou auxiliando no processo de reconhecimento, sim, mas que houve alguns entraves também, mas que que a população, né, a população residente, principalmente no conjunto histórico, né, ali, eles reconhecem a importância, né, da preservação, porque é trabalhado isso, gente, há muito tempo lá. Porque a gente sabe que o conjunto arquitetônico possui igrejas, museus, restaurantes, hotéis, pousadas, e que o uso sustentável, né, desses espaços que já estão reconhecidos pelo IPHAN e que já estão sendo utilizados, né, pela atividade turística, né, a gente fala aqui como centro vivo, né, é necessário para a manutenção desses espaços. Então, de fato, é interessante a gente observar e a gente traz isso para a realidade local, né, o que é trabalhado fora, né, da nossa realidade, o que foi de fato trabalhado fora, né, a cidade de Ouro Preto, o que ainda permanece hoje, né, na cidade, é a questão arquitetônica presente, a manutenção desses espaços ainda permanece, né, e a importância que as pessoas, a população ali local, eles identificam esse espaço como algo muito importante, não só para a história do Brasil, mas para a própria cidade, o desenvolvimento econômico da cidade também, né? Então, a gente nota que isso é essencial. Então, essa mudança de mentalidade, né? Sensibilizar de fato para a preservação do patrimônio, né? Essa educação para o patrimônio que é feito desde o início da década de 70, que ainda permanece nos dias atuais ali na cidade de Ouro Preto, né? Pois é. E um exemplo que eu falo aqui é a cidade de Oeiras, né, no Piauí. E aí, gente, há outras, né, mas aí a gente vai falar que Ouro Preto foi tombado pela Unesco, né, reconhecido pela Unesco década de 80, reconhecido pelo IPHAN, no livro do tombamento histórico, 1986. Oeiras
gente, já foi reconhecido, né, e registrado no livro do tombamento histórico, como monumentos e espaços públicos tombados, já em 2012, já algo recente, né? A gente vê que há uma presença, né, de correntes arquitetônicas dentro desse conjunto arquitetônico lá, e o que eu descobri no próprio site do IFAM é que a área tombada são 14 quarteirões com 235 imóveis. Mas aqui a gente está falando de bens tombados por pessoas, né, que solicitaram, né, tombamento e que têm recursos, né, financeiros para a manutenção desses espaços tombados também, né? E que a cidade, ela foi importante, e ela ainda é importante por se tratar de uma cidade histórica, né, por se tratar da primeira capital do Piauí, né, em que a gente vê que esse fenômeno de urbanização presente da década de 70 até os dias atuais mudou, não desconfigurou a cidade, mas muda os arredores, né, do conjunto arquitetônico, porque é essencial, gente, a globalização, ela está presente, ela vem para auxiliar nesse desenvolvimento, mas a gente precisa pensar que Oeiras e Ouro Preto, acontece a globalização ali nessas duas cidades, acontece o desenvolvimento desses conjuntos arquitetônicos também, mas que há uma diferença entre as duas também, né? A gente vê que Ouro Preto já é um processo que foi anterior e que ainda continua, né, em desenvolvimento, em que a gente vê que as pessoas entendem a importância da atividade turística para a manutenção desses espaços, mas que a cidade de Ouro Preto, a gente precisa pensar nessa atividade turística sendo desenvolvida também de forma presente, e que o poder público em Ouro Preto está ali atuando, gente, também. Mas olha só, eu tenho para falar para vocês em que o papel da universidade está ali também. É interessante o trabalho da universidade em conjunto também, né? E a gente vê que é um trabalho em conjunto, né, para desenvolver uma cidade, para fazer com que ela se torne um patrimônio vivo, né? Um centro vivo aqui que eu falo de conjuntos arquitetônicos, como acontece um exemplo da nossa de Ouro Preto, né? Em que a cidade de Ouro Preto, ou a cidade de Oeiras, ela é tão importante quanto a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? Em que Oeiras possui um conjunto arquitetônico importante para a história do Piauí também. Mas aqui é necessário o desenvolvimento disso, gente. É necessário uma continuidade nesse processo de manutenção desse espaço tombado, né? Então, a gente vê que é necessário essa continuidade que cabe ao poder público, ao poder privado e à população trabalhar em conjunto para desenvolver esses conjuntos arquitetônicos em necessidades históricas. Gente, o conteúdo do capítulo foi concluído agora. Vocês conseguiram compreender direitinho? Se tiver alguma dificuldade durante o decorrer do capítulo, da leitura, vocês vão entender, vocês poderão entrar em contato comigo e com os tutores também para a gente conversar. Até porque vocês vão ler com mais calma depois, né? Foi difícil ou foi fácil? Foi fácil, né? Espero que quando vocês lerem esse conteúdo bem detalhado, vocês vão rever todos esses pontos que eu abordei aqui. E que revejam esse conteúdo, essa live aqui novamente, tá bom? Porque ela vai estar salva. E para finalizar, gente, coisa de 5 minutinhos a aula de hoje. Olha só, eu enviei também um artigo que vai falar da relação entre patrimônio e turismo cultural, que finaliza esse conteúdo da unidade 2, né, da disciplina, né? Então, o título do artigo é Turismo, Cultura e Patrimônio, sobre os usos dos espaços da cidade. E está muito associado ao que a gente discutiu aqui nesse texto, né, nesse capítulo. E a gente tem como autora Inês Ulloa e Karina Dias, é um artigo de 2013, e as autoras, elas falam dessa relação, né, que tem o turismo, a cultura e o patrimônio de forma muito presente nas 17 páginas do texto, né, ela fala desse uso desses espaços, né,
públicos nas cidades, mas assim, um uso, gente, sustentável, né? Qual a melhor forma de se usar esse espaço, de se trabalhar a atividade turística dentro desses espaços, de trabalhar a questão arquitetônica ou o patrimônio mesmo em si, né, cultural, dentro desses espaços, que é a cidade, né? As autoras, elas analisam essas relações de poder também, né? Elas fazem uma análise da relação de poder e fala também dessa questão das leis de mercado e de consumo, né? A atividade turística, ela traz muito isso, traz essa questão dessa economia. E na introdução, né, ela fala, aborda alguns conceitos de turismo, então ela traz a Mush, ela traz a Magalhães para fazer essa discussão, né, dos conceitos. No capítulo que fala sobre turismo e as leis de mercado de consumo, já vai trazer essa relação do turismo, né, a partir da visão dos bens culturais, né, e aqui a gente fala de bens culturais paisagísticos e arquitetônicos preservados, né? Então, vocês poderão ler esse capítulo, ler esse artigo e fazer essa relação direta, né, entre esses dois textos. Ela traz também o Lemos e a Iúdice, né? E aborda, né, uma reflexão sobre o turismo e a indústria do conhecimento, né? E aí vocês vão ter esse conhecimento no decorrer do curso, né, como uma indústria do turismo, né, mas a gente vê que o turismo, ele é essencial para a manutenção dos bens patrimoniais também, né, porque a gente utiliza os bens patrimoniais através de uma atividade econômica. A gente sabe que o turismo ele é essencial para o desenvolvimento econômico e a gente pode utilizar esses espaços urbanos, né? Aqui no caso as cidades, aqui no caso os conjuntos arquitetônicos para o desenvolvimento de uma atividade econômica, mas a gente fala aqui da sustentabilidade, né? Trabalhar isso de forma sustentável mesmo, não é somente ter esses espaços para trazer dinheiro, somente pensar, não. É trazer, de fato, uma continuidade, uma manutenção desses espaços. E ela fala também que essa produção cultural, né, ela pode ser realizada através de estratégias de competitividade no mercado, né? E aí a gente fala do consumidor do turismo, né, das pessoas que estão ali para consumir o turismo. E a gente utiliza o quê? Segmentações. E vocês não sei se vocês já iniciaram um estudo sobre teoria geral do turismo, né, que vai falar sobre segmentação, mas a gente tem as segmentações, turismo cultural, turismo, turismo verde, uma diversidade de formas de turismo, né, e o turismo cultural dentro da segmentação vai ser interessante porque existem pessoas que viajam somente para fazer atividade, para conhecer lugares que têm conjuntos arquitetônicos, que têm essa preservação, né, patrimonial, né? Então são pessoas que realmente querem conhecer esses espaços, que querem conhecer essas cidades históricas. Né? Então, é interessante porque essas leis de mercado e consumo, quando bem trabalhado, né, auxilia no processo de desenvolvimento dessas cidades históricas, né, auxilia no processo de desenvolvimento dessas cidades também, né, que tem esses conjuntos históricos e que auxiliam também no desenvolvimento da atividade turística, né. E o último capítulo do artigo na dinâmica das cidades, cultura, patrimônio e o turismo se revelam, né, então ela fala que as cidades elas acabam por ocupar um papel central na produção desses espaços, né? E a gente fala de espaços aqui de conjuntos urbanos tombados,
né? Ela cita Gastal, Dias, Maffesoli, Mush e Milton Santos, né? Para fundamentar melhor essa reflexão, e vocês vão ler isso depois dessa live, né? Esse texto. Ela fala da importância dessas representações culturais que são encontradas nesses espaços, né? Porque a partir dessas representações culturais a gente tem o desenvolvimento desses espaços enquanto referências culturais, enquanto fonte de diversidade cultural, né? E ela fala que a expansão do capitalismo ela é essencial, não só para a vida urbana, né, mas para a cultura também. Então, a globalização ela é essencial, o capitalismo ele é essencial quando bem trabalhado, gente, quando bem aplicado, quando ele é essencial, quando ele é colocado da forma correta. Por isso que o planejamento urbano ele é essencial, né? Quando bem aplicado, quando bem desenvolvido da forma correta. Então, ela fala que esses espaços, essas cidades, que têm esses conjuntos arquitetônicos, eles são espaços que poderão dar continuidade nessa produção cultural, né? São espaços de lazer também, né? Por isso que a gente fala do turismo cultural. Então, o turismo cultural é uma segmentação em que pessoas irão viajar para conhecer a cultura, né, de outras cidades, né, conjuntos arquitetônicos, a cultura imaterial também, né, determinada cidade possui a produção de um queijo que a forma como é produzido esse queijo está no tombado, então uma determinada pessoa que realmente, que gosta de conhecer, que gosta de viajar, vai conhecer como é produzido isso, vai vivenciar esse momento também na produção. Então, por exemplo, o queijo canastra, sim. Então, isso é essencial para a manutenção desse espaço enquanto fonte de atividade econômica também, né? E nas considerações finais, o artigo fala que a prática do turismo ela promove a fuga do estresse, né? Ela fala disso, ela possibilita o novo, o belo, o prazer, o consumir, né, que dá direito, né, à cultura, né, às pessoas, à cultura, ao lazer, né, isso é essencial para a manutenção desses centros históricos também, né, que é essencial essa prática do turismo também, né, e que, de fato, faz essa contemplação, né, com o cotidiano, né, o patrimônio urbano, enquanto fonte rica de diversidade cultural, que é, de fato, essas cidades, esses centros urbanos, né? Então, gente, eu estou finalizando o conteúdo da unidade 2, né, com a apresentação do capítulo sobre preservação do patrimônio em cidades históricas e, de forma muito breve, né, a apresentação desse artigo também, que vai trabalhar também um pouco esse capítulo que a Simão falou para a gente, com relação à importância dessas cidades, né, da manutenção desses espaços urbanos, desses conjuntos urbanos, centros históricos dentro dessas cidades, né, e essa relação que possui entre patrimônio e turismo cultural também. Então, até aqui vocês conseguiram compreender o conteúdo da unidade 2? Finalizando esse conteúdo. Ok, né? Revejam esse material, revejam essa live, eu vou já gravar, finalizar, para enviar no YouTube, e depois o link no Cigar também. Quem puder avisar os demais que não puderam participar hoje, avise que essa videoaula aqui online estará gravada para os demais que não puderam participar, olhar, reverem novamente, tirarem dúvidas. Eu estou à disposição via e-mail para tirar dúvidas também com relação ao conteúdo da unidade e também as atividades avaliativas, tanto a atividade 1 e a 2, e os fóruns também, quem tiver dúvidas, né, com relação aos fóruns também, e que a gente só vai ter, gente, novamente, a próxima live, se eu não me engano, dia 12 e 19 de agosto. Então, vocês vão ter um pouquinho de tempo agora para estudar o conteúdo da aula, os conteúdos, né, da aula, para estudar os conteúdos das outras disciplinas do curso também, né? Então, vocês vão ter ali 2 semanas para poder
ler e reler esses materiais, fazer as atividades, e a gente vai se encontrar novamente dia 12 e dia 19, que a gente vai que eu vou apresentar para vocês o conteúdo da unidade 3, que finaliza a apresentação docente, né, desses conteúdos da atividade, da unidade 3, da disciplina de patrimônio e turismo cultural. Podem mandar e-mail, gente, porque eu quero entender melhor como vocês estão conseguindo estudar esse conteúdo, tá bom? Outra questão, no dia 19, eu vou eu vou explicar para vocês como vai ser a questão da prova avaliativa, né, que vai ter uma prova objetiva, e que provavelmente, gente, não vai acontecer no dia 26 de agosto, tá bom? Vou mudar essa data, para vocês terem um pouquinho mais de tempo para estudo, ok? Então, até lá, eu vou rever com a coordenação a data, para mudar a data da prova, mas, por enquanto, vai permanecer. Eu quero que vocês leiam o conteúdo da unidade 1 e 2, ensinem a leitura da unidade 3, se possível, façam as atividades avaliativas, né, a 1, a 2 e os fóruns. Também me procurem por e-mail para tirar dúvidas também, e que eu estou à disposição para tirar essas dúvidas, esclarecer qualquer dúvida, né, possível que vocês tenham nesse momento, ok? Então, eu vou já finalizar aqui a gravação e